Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então, dando continuidade aqui ao nosso desenvolvimento, vamos ver aqui no Trello. O último vídeo nós fizemos a função voar e agora nós vamos iniciar a função abaixar. Lembrando que essa função aqui eu havia comentado que tanto essa quanto a levantar, elas vão ter algumas características diferentes dessas outras duas funções que nós havíamos feito. Vou arrastá-la aqui para em andamento e vamos entender aqui. Então aqui ela diz o seguinte: essa função deve ser ativada quando o usuário apertar a tecla Arrow Down do teclado. Até aqui beleza, mais uma vez a gente está trabalhando com função e com o evento, né? Com o monitoramento do evento, que ele tem que apertar uma tecla para que ocorra alguma ação. Então isso aqui nós já vimos como tá tranquilo até aqui. Ele deve trocar a imagem do Mario correndo pela imagem do Mario agachado, também a gente já viu isso, muito simples. Ele deve ativar o som, também a gente já fez isso nas funções anteriores, também tranquilo. A diferença dessa aqui é que, a diferença das outras funções, o Mario não volta ao normal depois de alguns segundos. Ele continuará agachado enquanto a tecla Arrow Down estiver apertada. Então esse aqui é o ponto que vai diferenciar essa função das demais. E por que isso? Porque essa função ela vai ser complementada com a próxima função, que é a que faz o Mario levantar. Lá nós vamos usar o evento de key up, que é quando a tecla é solta, aí ele aciona uma outra ação, né? E por que, né, que nós vamos fazer dessa forma diferente? Porque imagine o seguinte, vamos pegar essa ilustraçãozinha do Mario aqui como exemplo. Imagine que o Mario acabou de saltar aqui esse tubo e aí tá vindo aquela bala. O Mario precisa abaixar para que ele se desvie da bala. Mas nesse caso a gente não tem como definir uma duração para esse evento. Imagine que, por exemplo, eu delimitasse que o Mario vai ficar agachado por 0,3 segundos, né? Seria aí 300 milésimos. Mas se esse tempo não for suficiente para a passagem da bala, porque lembra que o nosso jogo ele vai ter, depois de um determinado período de tempo, ele vai ter uma mudança na velocidade da passagem dos elementos. Então o jogo vai começar em uma velocidade, no meio da partida ele vai ter uma outra velocidade, e até o final da partida ele vai ter uma outra velocidade. Então talvez o efeito daquela passagem da bala, no início ele vai começar mais longo. Então aí eu teria que definir um tempo maior, por exemplo, meio segundo ou um segundo. Já mais para frente no jogo, quando a velocidade alterasse, eu não teria mais como controlar se eu definir que a velocidade para o Mario abaixar é o valor X. Então, por esse motivo, e isso, claro, foi uma experiência que eu peguei quando eu desenvolvi o jogo, né, a primeira vez, foi que eu teria que deixar essa função livre, né? Enquanto o usuário estiver apertando a tecla para baixo, ele vai ficar abaixado. E somente quando o usuário soltar a tecla, ele levanta automaticamente. Eu poderia também ter feito essa mesma ação para o pulo, mas aí o pulo não faria sentido, porque você imagine se ele ficasse muito tempo com a tecla setinha para cima, aí, por exemplo, ele ficasse, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, o mar ia ficar parado aqui no ar e não teria sentido, né? Você não estaria pulando, aí ele já estaria praticamente voando. Então, não faria sentido, ficaria desconexo do jogo. O mesmo princípio vale para a função do voo. Eu também poderia fazer essa mesma lógica. Enquanto ele estivesse apertando a tecla Space, o Mario poderia voar. E a partir do momento em que ele soltasse a tecla Space, o Mario cairia. Mas aí também entraria um outro ponto que não faria sentido. E se o jogador quisesse burlar a regra do jogo e ele passasse o tempo todo voando? Ele ficaria coletando as estrelas constantemente, se desviaria do tubo e da bala que está passando cá na parte de baixo do jogo, e ele, sei lá,
ficaria 1 hora jogando, apenas mantendo a pressão na tecla Space. Então também poderia fazer, mas não caberia nessa situação, né? Porque aí eu estaria facilitando a vida para o jogador. Já o fato do Mario agachar, esse não impacta em nada. Porque enquanto ele estiver agachado, ele não pega a moeda, ele não pega as estrelas, que é o objetivo de pontuação, e ele também não vai poder ficar agachado para a vida toda, porque aí ele ganharia pelo menos no tempo. Ele não pegaria a moeda e estrela, mas ele poderia, por exemplo, passar 1 minuto de tempo só com o Mario abaixado. Mas aí ele não vai poder fazer isso porque o tubo acertaria ele mesmo abaixado. Então essa função de manter pressionado para baixo, para que ele abaixe o Mario, e somente quando ele solte, o Mario volte para a posição original, essa foi a único elemento, né, que caberia esse tipo de recurso, uma vez que ele não favorece o jogador em nada. Então o tempo dele ficar agachado só vai facilitar para que ele se desvie da bala, que vai ter velocidades diferentes ao longo da partida. Ele vai começar numa velocidade mais lenta e depois ele aumenta a velocidade, né? Quis dar essa explicação só para vocês entenderem que tudo que nós estamos desenvolvendo existe um propósito, existe um objetivo. A gente não está fazendo as coisas do nada, né? Aqui, de certa forma, eu ainda peço para que vocês desenvolvam, peço para que vocês não peguem nada pronto, mas a verdade é que pelo menos o raciocínio vocês já estão pegando tudo pronto. Eu tive que pensar para chegar nesse resultado. Agora, você pegando o princípio, né, de como faz as ações necessárias, aí quando você estiver desenvolvendo seu próprio projeto, você também vai ter que ter esse extra. Não é só saber usar as ferramentas. Você tem que se planejar e pensar o porquê você está utilizando elas, né? Então, vamos lá para o nosso desenvolvimento, porque a função em si é bem tranquila. Então, nós vamos começar aqui fazendo o nosso monitoramento do evento, que é a mesma coisa. Então, é o document.add event listener, aquelas duas passagens de parâmetro que nós já vimos. O evento aqui eu vou usar o kDAO do mesmo jeito. Então, kDAO. E aqui eu vou chamar a função de abaixar. E aí vou criar essa minha função aqui na parte superior. Então, const abaixar, ela recebe uma função, o function aqui, abro e fecho aqui minha função. Essa função vai receber por parâmetro, né, o evento. Como a gente já sabe que o que nós estamos monitorando é apenas a chave que foi apertada, então eu vou fazer aquela desconstrução, eu já vou direto aqui para o key. No vídeo anterior, teve uma coisa que eu não comentei com vocês, porque eu falei que quando você usa um nome próprio aqui, né, para um atributo que você queira mexer, você não pega o restante do evento, você só vai pegar a informação apenas do que você está monitorando, né, que é o key. Mas você poderia aqui também, ó, dar uma vírgula e, por exemplo, colocar aquele keycode. Keycode. Então, dessa forma agora aqui, eu estou passando dois parâmetros. Os dois vêm de dentro do evento, os dois estão desconstruindo o evento, e essa minha função vai receber os dois parâmetros. Ele vai receber a informação do key, no caso a chave que foi apertada, e qual seria o código dessa chave. Então você também pode fazer isso aqui. Quando aquele mesmo princípio que a gente havia falado da importação aqui, né? Se você sabe exatamente o que você vai usar, vale a pena você usar esse recurso porque você filtra somente aquilo que te importa. Agora, se você não sabe ainda o que você vai usar, ou se você precisa importar tudo, aí aqui no caso a gente fez a importação de todos os itens. Seria, né, algo parecido com isso aqui. Se eu não sei quais são os atributos que eu quero trabalhar, passa o evento completo. Se eu sei quais são os atributos que eu quero trabalhar, seja ele 1, 2, 3 ou 4, você pode passá-los aqui dessa forma.
você passa o nome do atributo, vírgula, segundo nome, vírgula, terceiro nome, e por aí vai, etc. Então vou apagar aqui. A gente quer só o keycode, e aí aqui eu vou fazer aquela mesma condição, né? Então if, se o key for igual a arrow down, né? Que agora eu tô pegando ele para abaixar, né? Deixa eu só ver aqui, mas acho que é isso mesmo, é o arrow down. Se a tecla que foi apertada é a setinha para baixo, aí a gente vai fazer aqui os nossos planejamentos. Então ele começa aqui com o primeiro. Ele deve trocar a imagem do Mario correndo pelo Mario agachado. Então é basicamente o que a gente já havia feito aqui, ó. É apenas a troca da imagem. Então eu vou vir aqui, ó, img Mario.src recebe, e aqui eu passo o caminho da imagem. Ponto barra img barra, aí vamos ver lá qual é o nome da nossa imagem. A imagem é essa aqui, ó. Então ela é mario-agachado.png. Então você vem cá e coloca mario-agachado.png. Então beleza. Em tese, a gente já pode testar agora aqui, ele já tem que trocar a nossa imagem do Mario. Então vou vir aqui no meu projeto, vou apertar a setinha para baixo e tá lá. Ele trocou a minha imagem do Mario. Eu não sei por qual cargas d'água, né? Porque agora eu não me lembro dos vídeos para trás, mas quando a gente havia feito o nosso layout do X, em tese era para essa imagem já ter vindo no tamanho padrão de uso. Mas tudo bem, eu não tenho o programa aqui para a gente abrir o X e verificar. Vamos criar uma... A gente pode criar uma classe e definir esse tamanho aqui manualmente. Vai ser até bom para que a gente possa fazer aí uma coisa, né, que precisou ser ajustada ao longo do caminho. Então, como eu vou mexer com o CSS agora, eu não posso me esquecer, eu tenho que vir aqui, ó, e habilitar, né, o meu programinha que trabalha com SAS, que é o Scott App. Vou abri-lo aqui, vou vir cá no jogo do Mario, vou dar o play, beleza, tá habilitado, então agora eu já posso mexer no CSS. Eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui mesmo no estilo, abaixo aqui de voar, e vou criar uma classe aqui que eu vou chamar, ó, abaixar. Vou abrir e fechar chaves. E o que eu preciso fazer com esse abaixar? Tá vendo aqui que a imagem do Mario agachado ficou muito grande, né? Então vamos trabalhar primeiro com o tamanho dela. Então o tamanho é o width. Vamos colocar ela com 50 pixels para ver. Eu vou adicionar aqui, não vai mudar nada aqui ainda, porque a gente não adicionou a classe a esse elemento. Para a gente poder adicionar a classe ao elemento, a gente já viu como que faz aqui, ó. É muito simples, né? Basta a gente chamar o nosso elemento, classe list add e adicionar uma classe. Então eu vou vir aqui na parte superior e vou fazer aqui, ó, img mario.classelist.add e aí vamos adicionar lá essa classe aqui, ó, abaixar. Então, abaixar. Beleza. Então vou mais uma vez agora no meu projeto, vou vir aqui, vou apertar a setinha para baixo e tá lá. O Mario já diminuiu. Só que ele diminuiu muito, né? Acho que 50 pixels de comprimento ficou muito pouco. A gente tem que aumentar um pouquinho mais. Outra diferença é que vocês estão vendo que ele está colado aqui na tela. O Mario, aquele desenho do Mario, como ele usa uma capa, ele meio que te dá uma separação aqui, ó, entre o lado esquerdo e a posição do Mario. Então a gente tem que tentar acertar isso aqui também. Porque como o Mario vai estar abaixando, ele tem que permanecer na posição em que ele está. Ele não pode vir para trás, nem, né, poderia ir para frente também. Então a gente precisa conseguir encontrar um número aqui que altere isso. Primeiro vamos trabalhar com a altura, o comprimento dele, né?
Vamos colocar ele com 70 pixels. E para a gente poder fazer o Mario sair aqui do cantinho esquerdo e jogar ele aqui um pouco mais para frente, a gente viu isso diversas vezes no desenvolvimento aqui do nosso CSS. Você tem a propriedade left. Lembra que todos esses elementos que estão aqui no nosso HTML, a gente está trabalhando eles com o position absolute. Então isso me permite definir a posição do elemento que eu quero na tela. Então eu posso vir aqui e colocar um left e vamos colocar ele com mais ou menos 30 pixels. Vamos descolar ele 30 pixels aqui do lado esquerdo e ver se deu certo. Então mais uma vez eu vou apertar a setinha para baixo. Tá lá. A altura do Mario eu acho que ficou boa, mas o posicionamento dele ainda não está legal. Se eu atualizar aqui, olha onde que está o Mario aqui. Vou deixar o mouse parado e vou apertar a setinha para baixo. Olha para onde que o Mario foi. Então ele tem que chegar mais um pouco para cá ainda. Então vou colocar aqui 50 pixels e aí vamos testar mais uma vez. Então tá aqui, vou apertar mais uma vez setinha para baixo. Beleza. Acho que se não ficou, ficou bem próximo. Deixa eu ver. Vou botar aqui na pontinha do pé dele, setinha para baixo. Ainda falta um pouquinho. Vou botar 60 pixels. Vamos testar. Assim, talvez você possa achar bobagem, cara, mas eu sou muito detalhista. Para mim as coisas têm que ficar... Tem coisas que pode até passar despercebido, mas vai ser sem querer. Se for uma coisa que eu observar, para mim ela tem que ficar exatamente como deve ser, porque detalhes fazem muita diferença, detalhes importam. Então, setinha para baixo, beleza. Tá assim um milímetrozinho um pouquinho para frente. Mas já ficou bem, faz bem mais sentido. Se você olhar a altura do Mario e para onde o Mario vai, ele tá abaixando e o posicionamento dele em relação à separação aqui da esquerda também ficou bem coerente. Então, beleza, o Mario já está abaixando. Mais uma vez, setinha para baixo, baixou o Mario. Perfeito. Falta agora a gente, acho que adicionar o som, né? Ele deve ativar o som. Então vamos ver aqui qual é o nome que nós demos para o som do agachar. Então tá aqui, ó, som agachado. Aí a gente já viu isso aqui também, é bem simples. Então eu chamo a minha função play som e passo por parâmetro o nome do som agachado. Eu até vi um vídeo anterior aqui que eu publiquei. Parece que quando eu estou fazendo os testes aqui do som, não está saindo no microfone, mas te garanto que está funcionando. Então, se você estiver acompanhando fazendo, você também vai ver que está funcionando. Talvez você não vai conseguir ouvir, mas ele está funcionando. Então, vou testar aqui mais uma vez para abaixar. Beleza, o som está funcionando perfeito e o Mario está abaixando. Agora, aqui, como eu falei lá no início do vídeo, eu não posso criar aquele set timeout aqui para poder definir para que o Mario erga novamente depois de um determinado período de tempo. E por que que eu consegui prever isso? Porque, como eu falei, eu já fiz esse projeto antes, então eu sei que se eu definisse essa levantada do Mario, quando eu fizesse a função para movimentar, para diferenciar, né, o movimento dos elementos, colocar os elementos mais devagar ou mais rápido, isso aqui iria dar problema, porque até que aquela balinha passe aqui pelo Mario, no início do jogo ele tem uma velocidade, no decorrer do jogo essa velocidade vai aumentando. Então eu não poderia começar com o Mario, por exemplo, se abaixando e permanecendo abaixado por meio segundo, que aí seria suficiente para desviar num primeiro momento, mas depois quando o jogo tivesse muito rápido, se o cara precisasse desviar de novo, talvez um meio segundo atrapalharia ele. Então nós vamos fazer diferente, o Mario vai permanecer abaixado, só que aí depois a gente vai vir com a função que vai ser quando eu soltar o dedo da setinha para baixo,
aí automaticamente o Mario levanta. Então dessa forma, o próprio usuário vai controlar o tempo que o Mario vai permanecer abaixado. Enquanto ele estiver pressionado a tela, o Mario está abaixado. Quando ele soltar a tecla, o Mario levanta. Então assim, quem está no controle é o próprio usuário, e esse recurso não tem como ele burlar o jogo, seja favorecê-lo para pegar moeda, seja favorecê-lo no tempo, seja favorecê-lo na estrela, né? Como eu falei, poderia ocorrer isso com o pulo e com o voo, mas com o agachado isso não ocorre. Então faz sentido que o usuário comande aí o tempo que ele precisa manter o Mario agachado. Então essa nossa função aqui também já está pronta, função abaixar, tudo certinho. No próximo vídeo a gente vem com o complemento dela, que seria a função levantar, que faz, né, ela vai se ligar a essa função que abaixa aqui. Então, espero que vocês estejam gostando aí mais uma vez, né, do conteúdo, e a gente se vê aí já no próximo vídeo.